Ei, você aí. Eu sei que você não resiste a uma boa notícia, né? Uma notícia dada com credibilidade e pontualidade. Por isso seu rádio está sintonizado aqui na melhor estação. Porque nessa hora é hora do Jornal É Notícia. No ar, as principais notícias do Brasil e do mundo. Se é notícia, é Jornal É Notícia. Apresentação Léo Nunes. Direção e produção Diego Ferrari. No ar, Jornal É Notícia. Jornal É Notícia. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal votou nesta terça-feira para absolver o delegado da Polícia Federal, Fernando Oliveira, e condenar outros 5 réus pela tentativa de golpe. Eles são acusados de elaborar a minuta do golpe, articular blitzes da PRF para impedir o voto de eleitores do Nordeste em 2022 e planejar a Operação Punhal Verde e Amarelo, que previu o assassinato de Moraes, do presidente Lula e de Alckmin. Moraes rejeitou todas as preliminares e julgou a ação penal parcialmente procedente. O ministro condenou 4 acusados por todos os crimes. Condena os réus Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes e Silvinei Vasques pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado nos exatos termos imputados na denúncia pela Procuradoria-Geral da República. Em relação aos delegados federais, Moraes voltou para absolver Fernando de Souza Oliveira e condenar parcialmente Marília Ferreira de Alencar. Condeno a ré Marília Ferreira de Alencar pelos crimes de organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absolvendo-a em relação aos demais crimes. Absolvo, nos termos do artigo 386.7 do Código de Processo Penal, o réu Fernando de Souza Oliveira. No voto de mais de 3 horas, o ministro afirmou que não restam dúvidas de que houve uma tentativa de golpe. Não há mais dúvidas sobre a materialidade, que houve tentativa de abolição do Estado Democrático, que houve a tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa, chefiada pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que houve dano ao patrimônio público e que houve a deterioração de patrimônio tombado. Isso não há dúvida. Agora, a participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal, concurso de agentes de cada um dos réus em cada um dos núcleos, é isso que deve ser comprovado pela Procuradoria-Geral da República. Alexandre de Moraes destacou a atuação de cada um dos acusados. Na utilização indevida da estrutura da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, Fernando de Souza Oliveira, Marília Ferreira de Alencar e Silvinei Vasques. No planejamento do Punhal Verde e Amarelo e na Operação Copa 22, Mário Fernandes e Marcelo Costa Câmara. Na minuta de golpe de Estado e apresentação aos comandantes das Forças Armadas, Felipe Garcia Martins Pereira e Mário Fernandes. Na tentativa de golpe de Estado, em 8 de janeiro de 2023, Fernando de Souza Oliveira e Marília Ferreira de Alencar. E no gabinete de crise após a consumação do golpe de Estado, Felipe Garcia Martins Pereira e Mário Fernandes. O julgamento continua na tarde desta terça-feira. Ainda faltam votar os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino. Em caso de condenação, a turma passará à fase de dosimetria, quando é feito o cálculo individual da pena imposta a cada réu condenado. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Jornal É Notícia. O governo da Bahia lançou a ferramenta digital Baralho Lilás para ajudar a polícia a localizar os agressores das vítimas de violência contra a mulher. E o primeiro foragido já foi preso. Danilo Medeiro dos Santos, de 30 anos, foi detido nesta segunda-feira na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Juazeiro, na divisa com o Pernambuco. Lançado na semana passada pelas Secretarias de Segurança Pública e de Políticas para as Mulheres, o chamado Baralho Lilás identifica envolvidos em feminicídios, estupros, violências domésticas e outras agressões. Outros 15 nomes são procurados com mandado de prisão e denúncia formal do Ministério Público da Bahia.
As cartas desse baralho lilás exibem foto do foragido, o crime e a área de ocorrência. A iniciativa existe desde 2011. Danilo dos Santos é investigado pelos crimes de ameaça e estupro de vulnerável. Ele foi localizado no bairro Nossa Senhora das Grotas. Somente neste ano, 71 feminicidas foram encontrados com o auxílio do reconhecimento facial. O baralho lilás está no site disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. A Polícia Civil da Bahia reforça que a participação da sociedade no combate à violência contra a mulher é necessária e que as informações dos foragidos podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Jornal é Notícia. Na segunda fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta terça-feira, a Polícia Federal prendeu o desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O magistrado era o relator da ação contra o ex-deputado estadual TH Joias e é suspeito de vazamento da Operação Zargum, que prendeu o parlamentar em setembro, suspeito de envolvimento com o crime organizado. Desta vez, os agentes cumprem um mandado de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A operação investiga a atuação de agentes públicos no vazamento de informações sigilosas para uma organização criminosa que atua no Rio de Janeiro e em vários outros estados. Na primeira fase da Unha e Carne, em 3 de dezembro, a PF prendeu o deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, também por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Uma semana depois, ele foi solto por decisão de seus colegas da Alerj e, nesta terça-feira, voltou a ser alvo da Polícia Federal, que cumpre um mandado de busca e apreensão do STF. De acordo com a Polícia Federal, esta ação se insere no contexto da decisão do STF no âmbito do julgamento da ADPF das favelas, que, dentre outras providências, determinou que a Polícia Federal conduzisse investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade no Estado e suas conexões com agentes públicos. O advogado Fernando Augusto Fernandes, que defende o desembargador Macário Júdice, considerou que o ministro Alexandre de Moraes foi induzido ao erro ao determinar a medida extrema e que não teve acesso à cópia da decisão que decretou sua prisão, o que impede a ampla defesa. Disse ainda que vai apresentar os devidos esclarecimentos nos autos e pedir sua imediata soltura. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Jornal é Notícia. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, pediu hoje união dos cidadãos após o atentado terrorista que deixou pelo menos 16 mortos na praia de Bondi, em Sydney. Segundo as investigações, os 2 atiradores foram inspirados pelo Estado Islâmico. Eles abriram fogo contra uma multidão durante a celebração judaica do Hanukkah. A polícia apura o motivo de uma viagem feita pelos 2 homens para as Filipinas no mês passado. Sabe-se que redes ligadas ao Estado Islâmico operam por lá. Ontem à noite, velas da Menorá foram projetadas na Ópera de Sydney, em solidariedade à comunidade judaica. O atentado de domingo foi o pior tiroteio em massa da Austrália em quase 30 anos. Jornal é Notícia. Na Índia, uma espessa camada de poluição cobriu a capital Nova Delhi. A nuvem de partículas reduziu a visibilidade, cobriu pontos turísticos e fez as autoridades emitirem um alerta para que moradores ficassem em casa, especialmente crianças e pessoas com problemas respiratórios. No domingo, a qualidade do ar na cidade atingiu o nível mais alto até agora, neste inverno por lá. Os índices oficiais ficaram acima de 450 em várias estações de monitoramento. Índices abaixo de 50 são considerados bons. Jornal é Notícia.
os Estados Unidos fizeram novos ataques contra embarcações no Oceano Pacífico. Desta vez, 3 barcos foram bombardeados próximo à costa da América Latina. 8 pessoas morreram. Segundo o exército americano, as embarcações estavam ligadas ao tráfico internacional de drogas. Nos últimos meses, os Estados Unidos intensificaram as operações contra barcos suspeitos de tráfico de drogas na costa da Venezuela. Ao todo, foram 22 ataques no Caribe e no Pacífico, com pelo menos 90 mortos. Jornal é Notícia. A crise de fome no Afeganistão tem piorado à medida que a ajuda internacional é insuficiente para suprir as demandas da população. Segundo as Nações Unidas, pela primeira vez em décadas,